versículos 7 a 10 do Salmo 19, com o tema grandeza da palavra de Deus. E os irmãos tiveram o privilégio hoje de ouvir um pouco sobre a história da Bíblia, né? Os irmãos que já escutaram, leram toda a história do livro eterno, né? Tem quase 4 horas de duração, um vídeo, né? De alguns historiadores. E o irmão Eduardo trouxe para nós, resumidamente, um pouco da história da Bíblia hoje, pela manhã. E hoje à noite, então iremos fazer um complemento do dia da Bíblia com o Salmo de número 19, versos 7 a 10. Vamos ler responsivamente o Salmo de número 19, versos 7 a 10. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. E os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado dos favos. Amém. Eu quero convidar os irmãos então para ler em 1 Pedro, capítulo 1, versos 24 e 25. Nosso versículo-chave, 1 Pedro 1, verso 24 e 25. Os irmãos sabem esse texto, é repetido por Pedro, tirado do livro de Isaías, do capítulo 40 de Isaías. E nós vamos ler junto o versículo-chave aí, 1 Pedro 1, verso 24 e 25. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Nosso Deus, damos graças ao Senhor pela tua palavra, pedimos que o teu Espírito Santo traga aos nossos corações o entendimento da Bíblia. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Poder sentar, irmão. Eu não sei, irmão, se o Billy Graham que criou essa frase ou se ele transliterou aí, repetiu de alguém, mas ele pronunciou uma certa vez dizendo: estude a Bíblia para ser sábio, creia na Bíblia para ser salvo, siga os ensinamentos da Bíblia para ser santo. Então, irmão, na verdade, toda a vida cristã nossa depende unicamente de estarmos acessível à palavra de Deus. Ouvimos hoje pela manhã que entre Malaquias e Mateus, ou pelo menos entre Malaquias e João Batista, houve um espaço de 400 anos. Durante aquele tempo, nenhum profeta pronunciou a palavra de Deus, mas a vida continuou, o sistema religioso continuou, as pessoas continuaram fazendo o trabalho religioso. Mas quando Jesus chegou, irmãos, com a preparação que João Batista teve, Deus se cumpriu uma profecia que dizia que o povo que vivia em trevas viu grande luz. Em todas as épocas, irmãos, em que a Bíblia foi tirada do acesso do povo,
o povo viveu em trevas. Por esta razão, na Idade Média, quando o próprio cristianismo católico romano tirou da mão do povo a Bíblia, a história ficou conhecida como a Idade das Trevas. Então, irmãos, por isso é a grande importância de ter a Bíblia na nossa mão. E eu quero que os irmãos vejam que a própria Escritura, ela recebe algumas figuras, vamos dar o termo aí. No Salmo de número 119, o versículo 105, a Bíblia recebe uma figura de ser uma lâmpada que vai guiar os nossos pés. E os irmãos podem ver que cada uma dessas figuras, ela tem um contexto. Então, ali o salmista está falando da santificação da vida, do procedimento de quem serve a Deus, e aí ele usa a figura de que a Bíblia é como uma lâmpada que vai iluminar o caminho que você deve seguir a Deus. Tiago usa na sua carta a figura de que a Bíblia é como um espelho que reflete o interior de cada um que se aproxima dele. Também o profeta Jeremias ele descreve a Bíblia num contexto em que os falsos profetas estavam enganando o povo com palavras mentirosas, usando o nome de Deus e dizendo que as palavras que eles estavam pronunciando eram de Deus. Jeremias usa duas figuras ali da palavra de Deus. Uma é o martelo, ele diz, olha, a palavra verdadeira de Deus é como um martelo que quebra a pedra. Então ele estava se referindo porque cada vez que os falsos profetas pregavam para o povo, mais duro o coração do povo ficava. Então o profeta diz para ele, se realmente a palavra que esse povo está recebendo fosse a palavra de Deus, esse coração duro tinha sido quebrado, porque a palavra de Deus é o martelo que quebra a pedra. Também o Jeremias usou, irmãos, a expressão de que a palavra de Deus é como fogo que queima a palha seca. Ainda no contexto dos falsos profetas, Jeremias então diz que tudo aquilo que o povo estava recebendo dos falsos profetas não era trigo, mas era apenas palha seca, que não podia alimentar a vida espiritual de ninguém. E ele disse, a palavra de Deus, não, ela é o fogo que destrói tudo aquilo que não presta na vida daquele que ouve. Também, irmãos, o apóstolo Paulo ele descreveu, não só ele, como o próprio Jesus, a figura da Bíblia, da palavra de Deus, como sendo a água, né? Ele diz que Jesus está purificando a sua igreja com a lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja santa, gloriosa, sem mácula e nem pulga. Quando Pedro se recusou a lavar-se os pés por Jesus, então Jesus disse que ele não teria parte com ele, se não permitisse. Ele queria então que Jesus lavasse ele por inteiro. E os irmãos lembram que Jesus usa a figura de novo e diz assim, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então, irmãos, mais uma figura aí da palavra de Deus como água que limpa. Também no contexto da luta, da briga contra o mal, contra as hostes das trevas, o apóstolo Paulo usa a figura da Bíblia como sendo a espada do Espírito Santo. Então é com esta arma que você vai lutar contra as hostes das trevas. O salmo que lemos, irmão, no verso 10 do capítulo do livro de Salmo 19, o salmista então compara a Bíblia com mel. E é de fato, irmãos, que quando uma pessoa
começa pela primeira vez a ler as Escrituras, ele fica tão fascinado como alguém que está ingerindo algo doce e saboroso. Mas no contexto, irmão, no contexto missionário, no contexto da grande comissão que Jesus designou seus discípulos para pregar às pessoas, ele usa a figura da palavra dele como sendo uma semente que será semeada no coração das pessoas. Também, irmão, no Evangelho de Mateus, quando Jesus foi tentado por Satanás lá no deserto, e Satanás, então, sabendo que Jesus estava jejuando durante 40 dias e 40 noites, o tentador tentou então quebrar o jejum de Jesus, oferecendo algumas pedras para Jesus transformar em pães e se alimentar. E aí os irmãos lembram que Jesus usa a figura da palavra de Deus, e ele diz assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus usa a figura de que a palavra de Deus é como pão que dá sustentação para a nossa vida. E aí, irmãos, você pode ver o livro de Hebreus, capítulo 5, verso 12, e também o próprio Pedro, em 1 Pedro, dos dois, ele usa a figura da palavra de Deus como sendo um genuíno leite que dá crescimento para a nossa alma. Irmãos, então, se nós fôssemos falar do valor que a Escritura tem para nós iríamos passar muito tempo aqui falando com os irmãos. Mas queremos então, irmãos, desenvolver o nosso tema, a grandeza da palavra de Deus, descrita aqui no Salmo de número 19, nesses versículos que já lemos. E nós vamos então, irmãos, ver a primeira parte. A palavra de Deus é perfeita, diz o Salmo. Eu procurei, irmãos, cascavear aí aos irmãos cada palavra aí do salmista para tentarmos ajudar os irmãos a desvendar quão grandiosa é a palavra de Deus para nós. Muito bem. A palavra perfeita que diz aí, a lei do Senhor é perfeita. Há uma descrição aí, irmão, dos comentaristas, de que se refere a algo completo. Primeiramente, vem a palavra completo, ela não tem algo que você vai precisar que você não encontre na palavra de Deus. Ela é totalmente completa. A segunda descrição é que ela é impecável. Você não poderá encontrar erro em nenhum lugar na palavra de Deus. A terceira conotação é que ela é sem defeito e sem qualquer erro. E a última descrição, irmãos, é de que a palavra perfeita dita pelo salmista aqui, ele se refere à palavra de Deus como um guia que não pode induzir ao erro, nem pode cometer nenhuma falha. Irmãos, então, dentro desta definição do que é a palavra de Deus como perfeita, o salmista, então, ele vai dizer que por esta razão ela pode restaurar a alma do ser humano. É interessante isso, irmão, porque a palavra restaurar aqui vem do termo revigorar ou alimentar alguém que está faminto. E é interessante aí que o irmão já até leu, né, para nós, aí o nosso dirigente, estamos aí sempre, irmãos, com textos combinados, sem combinar, né? Isso é maravilhoso, né? O dirigente dirige uma coisa, fala tudo que vamos precisar aqui,
sem nem nós ter dito que vamos falar um para o outro, né? Mas no Salmo de número 23, o nosso dirigente ele já leu. Eu quero repetir o verso 2 e 3, para você notar o que significa que a palavra de Deus sendo completa, impecável, sem defeito, sem erro, um guia que não pode lhe induzir a erro nenhum, ela então é capaz de revigorar a sua alma. Aí no Salmo 23, verso 2 e 3 diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma e guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. É como se a palavra de Deus vai apacentar sua alma faminta e vai poder revigorar. Irmão, você deve conhecer o episódio lá da loucura do rei Saul, quando ele foi guerrear contra o exército inimigo. Ele fez um voto a Deus precipitado, né? E o voto dele era o seguinte: o exército dele não podia comer nada até que ele derrotasse os seus inimigos. E os irmãos lembram que os votos feitos a Deus eram cumpridos à risca pelos judeus. Só que a guerra demorou muito. Os soldados foram desfalecendo de fome, mas não podiam comer nada, porque o rei fez um voto que ninguém podia comer nada até que o inimigo fosse abatido. Mas o príncipe Jonas, seu filho, não ouviu o voto do seu pai. E o soldado lá, quase morrendo de fome, diz que Jonatas viu um favo de mel e enfiou uma vara dentro do favo, que veio melado de mel, e ele passou na boca. E diz que quando ele provou aquele mel, os seus olhos brilharam de novo. Esta é daí que vem o termo revigorar. Eles estavam quase mortos de fome, e quando Jonatas provou o mel, a sua vida foi revigorada. Apesar de que com isso ele quebrou o voto do seu pai e tentou mandar matá-lo, mas o povo foi contra e defendeu a vida de Jonas. Mas, irmão, só para você ter a ideia do que é que o salmista quer dizer quando a palavra de Deus revigora a nossa alma. É dar vida para alguém que está desfalecendo. E ela pode fazer isso, irmão, porque ela é completa, impecável, sem defeito. Os irmãos lembram que quando Jesus multiplicou os pães, lá em João 6, no outro dia o povo queria pão de novo, Jesus queria dar o pão da vida para ele. E aí Jesus usa uma expressão, irmão, muito maravilhosa. Lá ele diz o seguinte: a carne para nada aproveita. O que dá vida é o Espírito, diz ele. E as palavras que eu estou falando para vocês são Espírito e são vida. O que Jesus estava dizendo, irmãos? Que a palavra dele, que a palavra de Deus, é que dá vida para a alma que está morrendo. Mas além disso, irmão, de revigorar a alma, né? A palavra de Deus, ela pode transformar um tolo em um sábio. Vamos dizer que aqui é uma coisa muito importante. Sabe por quê? Já ouvimos isso aqui muitas vezes. A descrição que Paulo faz, o chamado de Deus para os cristãos, lá em 1 Coríntios capítulo 1, quando ele diz assim: Deus não chamou os importantes do mundo para serem cristãos. Ele chamou as coisas desprezadas, as que não são, para envergonhar aquelas que são. A palavra de Deus, ela tem um poder de pegar
um homem simples, um homem inculto, um homem tolo, e transformar ele num homem sábio. Os irmãos lembram que o Supremo Tribunal dos Judeus, chamado de Sinédrio, era composto somente por homens da alta posição social e que tinham vários diplomas de curso superior da época. Mas eles ficaram admirados quando eles ouviram um sermão de Pedro, que era um pescador analfabeto. E eles então disseram assim: da onde vem essa tamanha sabedoria para esse homem? Sabe o que a população disse? Este homem andava com Jesus. Este homem passou 3 anos ouvindo a palavra de Deus. E de analfabeto ele se tornou sábio, um erudito. Não com diplomas dados por homem, mas com diploma dado pela palavra de Deus. E ela continua fazendo isso. A palavra de Deus continua pegando homens simples e transformando em homens de Deus que envergonham aqueles que se chamam sábios neste mundo. Veja aí o que diz então, aí o restante do verso 7 aí do Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria a quem? Ao simples. Eu quero então que os irmãos vejam aí comigo uma coisa interessante aí no Provérbio capítulo 1. Você está em Salmo, você dobra aí algumas páginas, você chega em Provérbio, veja aí o que o rei Salomão descreve aí sobre a palavra de Deus: tornar um homem tolo num homem sábio. Provérbio 1, verso 3 a 5 diz, falando da palavra de Deus, ele diz: para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, e para dar aos simples prudência, ao jovem conhecimento e bom siso, ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquirirá a habilidade. Irmão, a palavra de Deus ela é tão rica. Se você já é um homem sábio, ela vai fazer de você um homem com maior habilidade ainda. Se você é um homem sensato, a palavra de Deus vai transformar você num homem sábio. Este é o poder que a palavra de Deus tem de fazer na nossa vida. Eu quero que os irmãos vejam aí que o Salmo de número 119, você está no 19, você vai andar só 100 e chegar no 119, o maior salmo da sua Bíblia aí. Eu quero que os irmãos vejam aí o verso 13 do Salmo. Não, desculpa, meio cego aqui, não é o 13 não, é o 130. Salmo 119, 130 diz: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Então os irmãos notam que sempre que o livro de Provérbios usa essa expressão simples, é o homem que ainda não é sábio, ele é um homem comum, mas que a partir do momento em que ele dá ouvido à revelação da palavra de Deus, ele se tornará um homem sábio. Veja aí ainda no Salmo 119, o verso 97 até o 101. Salmo de número 119, 97 a 101 diz:
quanto amo a tua lei. E a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fizeram mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os homens idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho eu desvio os meus pés para observar a tua palavra. Então o salmista aqui, irmão, ele faz uma descrição do que é que a palavra de Deus faz com a nossa vida, né? Ele diz o seguinte: como eu amo a tua lei e medito nela todo dia, eu me tornei mais sábio que os meus inimigos. E é interessante, irmão, porque quando nós ouvimos falar na grandeza de Davi, se imagina assim um segundo Sansão, né? Um homem todo forte, ao ponto de rasgar um leão pelo meio. Não. Toda a grandeza de Davi estava focada em Deus. De tal maneira que as suas guerras ele nunca fazia sem Deus lhe dizer por onde ele deveria ir. Ele era totalmente diferente de alguns reis que, quando eles montavam um exército que parecia muito poderoso, eles simplesmente iam lá e achavam que a vitória era certa e voltavam derrotados. Davi não, o que ele fazia? Ele primeiro dizia: meu Senhor, eu vou por este caminho na guerra, e se Deus dissesse, não vá, volta. E algumas vezes os irmãos já devem ter lido, né, a história da vida de Davi, que ele iria pelo caminho para a guerra, onde ele iria ser abatido. E quando ele consultou a Deus, Deus disse: não vá por lá, vá por outro caminho, porque por aquele caminho que tu está pensando ir é morte. Então, irmão, por isso é que Davi fala que ele, por meditar na palavra de Deus e ter prazer nela, ele se tornou um homem mais sábio que os seus inimigos. E aí ele usa outra expressão aqui, que ele diz que ele se tornou um homem mais compreensivo do que os seus próprios mestres. E diz também que ele se tornou mais prudente do que o homem idoso. Sabe que o homem idoso é aquela velha história lá, né? Macaco velho não mexe a mão com boca, né? Mas Davi diz então: mas eu, pela palavra de Deus, eu mesmo jovem, eu sou mais cuidadoso do que um homem idoso. Irmão, a palavra de Deus é uma riqueza sem fim para fazer de nós aquilo que Deus espera que sejamos. Mas eu quero que os irmãos vão para a segunda parte aqui do Salmo, voltando para 19. Veja o verso 8. A palavra de Deus é reta. Primeiro vimos que a palavra de Deus é perfeita, ela é completa, impecável, sem defeito, sem erro. É um guia que não lhe levará para um caminho errado nunca. Esta é a razão porque falsos mestres e falsos profetas não usam a Bíblia. Os irmãos já notaram aí? Se eles usarem, eles usam a Bíblia fatiada. Como é? Um versículo de Gênesis, outro de Apocalipse, outro de Mateus. E aí ele diz assim: olha, eu tenho uma palavra de Deus para vocês. Na verdade, eles criaram um assunto na cabeça deles e apenas endossaram esse assunto com versículos isolados para enganar os incautos, como diz os apóstolos. Mas a palavra de Deus, irmão, quando ela é pregada, exposta, como ela é, hoje pela manhã ouvimos uma coisa maravilhosa, né? Que quando vamos estudar a Bíblia, devemos estudar
o contexto histórico daquela mensagem. O que era para quem o profeta Ezequiel estava pregando, o que ele queria dizer para aquele povo e qual era o resultado que ele queria se o povo desse ouvido a mensagem que ele tinha dito. Então aí, irmão, nós vamos lá pegar e aplicar isso para nós. E não se pode fazer isso com um versículo isolado. Por isso, o método dos falsos profetas e os falsos mestres é fatiar as escrituras. E no final se torna uma deturpação das escrituras, como diz os apóstolos. A palavra de Deus é reta. A palavra vem da palavra correta, que é o oposto do que é torto ou que é perverso. Os irmãos já notaram que há um antônimo aí usado na Bíblia sempre, quando fala em piedade, fala em impiedade ou ímpio, e quando fala no Velho Testamento de homem perverso, fala de homem justo, que são exatamente o contrário, sempre um do outro. É interessante, irmãos, porque a palavra de Deus, ela é correta a tal ponto de ela transformar você num homem piedoso, está no Novo Testamento essa expressão, ou num homem justo, que é a mesma expressão no Velho Testamento, porque ela é correta. Agora eu quero que os irmãos vejam que por esta razão ela faz alguma coisa no coração e na vida humana. Veja aí a parte B do versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e, portanto, alegram o coração. Nós vamos dar uma olhada aqui, irmão, nessa expressão alegra o coração. Será que o salmista aqui está se referindo que a palavra de Deus produz uma alegria momentânea, como o mundo possui? Você sabe que uma das ilusões que o mundo faz é quando você passa no lado de um bar, aí você vê lá um grupo de homens com a cerveja em cima da mesa, tira gostozinho, às vezes um tamborzinho batendo ali, cantando uma música, todo mundo achando graça. E aí, rapaz, o povo alegre, né? Aquilo ali, meu irmão, é momentâneo. Porque a alegria do mundo é momentânea, e não é esta alegria que a palavra de Deus produz no nosso coração. Quero então que os irmãos vejam aí no Salmo de número 4, que está em 19, né? Só volte para o Salmo de número 4. O salmista, no verso 7, ele vai fazer uma comparação entre duas alegrias: a alegria humana e a alegria que vem do Espírito, a alegria espiritual. E ele diz aí, Salmo 4, verso 7: mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, falando dos homens sem Deus, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. O salmista está dizendo: olha, quando meus amigos que não conhecem Deus têm uma safra grande de cereal, eles se reúnem, comem churrasco, bebem, se alegram. Mas a alegria que o Senhor botou no meu coração pela tua palavra é muito maior do que a tua. Agora, irmãos, eu queria que você e eu dissesse por que o salmista diz que a alegria dele era maior do que a dos homens que tinham grande safra e se alegravam por isso. Só quem pode nos responder isso, irmãos, é o próprio Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 16. E eu quero que os irmãos vejam comigo que alegria é que a palavra de Deus produz no nosso coração, que vai além da alegria momentânea que o mundo dá.
Veja aí comigo, João 16, o versículo é o 20, 21 e 22. Acompanhe aí na sua Bíblia, João 16, 20. Em verdade eu vos digo, quem fala aqui é Jesus, que chorareis, vos lamentareis, e o mundo, para o quê? Se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em quê? Em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois que nasce o seu menino, ela já não lembra mais da sua aflição, porque agora ela está possuída de prazer por ter nascido ao mundo um homem. Aí Jesus pega esta comparação e fala da nossa alegria que a palavra de Deus produz. Ele diz: assim também agora vocês têm tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria é momentânea. É? Ninguém poderá tirar. É eterno para sempre. Eu também, meu irmão, já me alegrei com um tamborzinho, a cerveja em cima da mesa. Os irmãos aí que são da minha idade aí, lembra do Trem das 11, né? Que era a música popular de todo Pinguço daquela época. Uma garrafa de Guaraçu, vocês não lembram? A garrafa de Guaraçu tinha um relevo assim, e aí aquele abridor de garrafa ficava passando naquele relevo para fazer um instrumento, né? E aí, uns batendo palma, outros rapando aquela garrafa e cantando o Trem das 11. A minha mãe não dorme enquanto eu não chegar. Irmão, mas aquela alegria terminava o quê? Peia depois. O bar que eu frequentava fechou porque 2 pessoas morreram ali. Depois da alegria veio a tristeza, porque a alegria do mundo, irmãos, é momentânea. Mas o salmista então diz: a palavra de Deus não, ela produz uma alegria no nosso coração que durará para sempre. Não importa se você vai chorar momentaneamente, se você vai enfrentar tribulação, o Salvador disse: isso é apenas como a dor de parto de uma mulher. Depois você vai estar com um nenenzinho no seu colo, sorrindo para sempre. Irmãos, é uma maravilha saber que a palavra de Deus é reta e que ela alegra o nosso coração, não com uma alegria circunstancial como o mundo dá, mas a alegria duradoura da salvação de Deus. Voltando para o Salmo, nós temos mais uma parte. A palavra de Deus é pura. Verso 8, parte B. O termo puro aqui, irmão, vem de claro, luminoso, brilhante. É como uma luz que ilumina o caminho escuro de alguém. Então o salmista diz que a palavra de Deus ela é pura, porque ela vai clarear tudo para você. Irmão, a coisa que mais me fascinou a ler a Bíblia pela primeira vez foi eu saber que com 22 anos de idade eu era um cego e não conhecia nada. E quando eu comecei a ler, parece que abriu um portal na minha alma, na minha mente. Eu quero que os irmãos vejam então aí o provérbio o provérbio capítulo 4, né? Veja aí o verso 18 e 19, que esse provérbio fala sobre a palavra de Deus na nossa vida. Provérbio 4, verso 18 diz: a vereda do homem justo, daquele que anda guiado pela palavra de Deus, é como a luz da aurora
que vai brilhando mais e mais até ser o quê? Dia perfeito. É como está amanhecendo o dia, todo cheio de neblina, você olha, não vê quase nada, mas de repente vai clareando, e quando você vê o sol desponta, que você nem pode olhar para ele. Você é guiado pela palavra de Deus, é desse jeito. Você via bem obscuramente, mas cada dia ela vai clareando mais o seu caminho. Mas o homem sem Deus é assim? Não, o verso 19 diz: o caminho dos perversos, pelo contrário, é como a escuridão, eles nem sabem em que tropeçam. Que não tem essa luz da palavra, que não tem essa luz que clareia o seu caminho. O Salmo 119, 105, conhecidíssimo de todos os cristãos. É lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ela ilumina os olhos, irmão, mas ela ilumina também o coração. Em Efésios capítulo 1, verso 18 e 19, Paulo ora pelos Efésios e diz assim: eu peço a Deus, e pelo que vocês têm recebido da palavra dele, os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para vocês entenderem, compreenderem a grandeza desta salvação que Jesus veio fazer por vocês. Em Atos capítulo 16, irmão, no verso 14, os irmãos lembram? Paulo chegou para pregar na cidade de Filipe lá. E ele viu que tinha um grupo de pessoas em uma reunião de oração na beira de um rio. E ele chegou lá e disse que queria orar também, e depois ele pregou a palavra de Deus. Agora, irmão, essa aí é maravilhosa. Os irmãos vê lá, Atos 16, 14, diz: quando Paulo pregou a palavra de Deus, o coração de Lídia foi iluminado, e ela compreendeu a mensagem do Evangelho e se converteu a Deus naquele dia. Os irmãos entenderam o que, é que o salmista quer dizer? A palavra de Deus ilumina, irmão, o nosso coração, e o pecado obscureceu, e você consegue ver as coisas de Deus claramente. Mas também, irmãos, finalizando lá, o verso 9 e 10, lá de Salmo 19, a palavra de Deus, quando é guardada no coração, ela produz algumas coisas na nossa vida que eu quero ver com os irmãos aí para finalizar. A primeira coisa que ela produz, irmãos, diz aí, versículo 9: o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Ela faz duas coisas. A primeira é que ela vai produzir uma vida pura naquele homem todo errado e todo sujo. A segunda é que esse resultado, ele não será um resultado temporário. Se você quiser ver a veracidade disso, olhe para os seus irmãos em Cristo que tem aí 40, 50 anos, ou aqueles que morreram em Cristo aqui perto de nós. O que aconteceu? Há algum tempo atrás, eles deixaram a palavra de Deus entrar no coração deles, e essa palavra então fez um trabalho de pureza, e este trabalho foi permanente, e eles morreram na fé. Irmãos, é isso que o salmista está dizendo. A palavra de Deus faz um trabalho na nossa vida que vai permanecer até a nossa morte, ou até a volta do nosso Senhor para vir nos buscar. O Salmo 119, versículo
11, ele faz uma descrição aí. O irmão pode ler comigo, Salmo 119, verso 11, outro versículo muito conhecido da igreja. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Você vê que a palavra de Deus ela vai nos resguardar de nós pecarmos contra o nosso Deus. Mas também, irmãos, na palavra de Deus é que Deus revela para nós aquilo que é certo e o que é errado. Os irmãos têm visto que a nossa fé tem sido atacada porque pessoas vieram com ideias, chamadas de relativismo, de dizer que o que é certo para você pode não ser certo para mim, o que é errado para você pode não ser errado para mim. Irmão, não é isso que a palavra de Deus diz, porque só o próprio Deus pode dizer o que é certo e o que é errado. E quem faz isso para nós é a sua palavra, para nós nos livrarmos do mal. Eu quero então que os irmãos vejam comigo, o texto também já foi lido, pelo nosso dirigente, mas eu quero ler com os irmãos de novo aí, 2 Timóteo 3. O verso 16 e 17, irmão, ele faz uma asseveração aí muito boa. Ele diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e, portanto, ela é útil para repreender, para corrigir e para educar na justiça. E a finalidade é que o homem de Deus, se referindo ao gênero, seja perfeito e perfeitamente habilitado para viver em boa obra diante de Deus. Amém. Irmão, a palavra de Deus tem esta finalidade, esta riqueza. Por isso a palavra de Deus tem um valor incalculável. É o que o salmista conclui aí no verso 10. A palavra de Deus, por estas razões já vistas com os irmãos, a grandeza dela em ser perfeita, reta, em ser pura e ser a palavra que produz no nosso coração a santidade para Deus, diz o salmista, ela é mais desejável do que o ouro depurado, e ela é mais desejável do que o mel doce nas nossas bocas. Irmão, que esse dia que nós comemoramos o dia da Bíblia não seja apenas um dia histórico, mas que seja um dia em que nós vamos ser incentivados, irmãos, a ler a nossa Bíblia todo dia. Lembrando do que no início eu falei para os irmãos que Billy Graham citava nas suas pregações: estude a Bíblia para ser sábio, creia na Bíblia para ser salvo e siga os ensinamentos da Bíblia para você ser santo. Vamos orar. Nosso Deus, nesta noite nós agradecemos ao Senhor, Pai, pela Tua palavra, que nos dá, ó Deus, tão maravilhosa explicação sobre ela mesma. Como é que o Senhor planejou, Pai, esta palavra para modificar nossas vidas erradas, nos preparar como noiva para nos encontrar com o Senhor em santidade, em pureza. Que o Senhor abençoe, ó Pai, a cada irmão que está aqui, que tenha, ó Pai, a vontade ou mesmo contra a sua vontade, que leia diariamente a Tua palavra. Nós oramos
pedindo a tua bênção em nome de Jesus. Às vezes, irmão, nós temos que ler a Bíblia contra a nossa vontade, porque a vontade humana, muitas vezes, irmãos, ela repele duas coisas da nossa vida cristã: ler a Bíblia e orar, porque são coisas espirituais. Por isso precisamos fazer um esforço